Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo nosso diário aqui para quem tá aqui comigo já há um tempo. Com certeza já melhorou muito o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, como eu já falei para vocês, nós vamos aí com estes preceitos que eu trago aqui do Masaharu Taniguchi, que é deste livro aqui, Preceitos de Luz. E aqui, gente, esses preceitos aqui é um compilado, o que fala, né, nas obras aí do Masaharu Taniguchi, dos livros do Masaharu Taniguchi, que são muitos. Aqui no Brasil ainda tem muitos, e lá no Japão ainda que não foram trazidos para cá, ainda tem muitos. Então, tudo isso que a gente estuda aqui, gente, tá muito conectado com tudo que a ciência está falando hoje, está muito conectado com o Neville Goddard, muito conectado com os ensinamentos do Dr. Joseph Murphy e até mesmo do Dr. Joe Dispenza. E por que eu tô falando isso para vocês aqui, né, gente? Porque muitas pessoas não acreditam, ainda continua naquele ensinamento antigo, né, da súplica, do pecado, da doença e da morte. E é muito fácil você viver assim, né, gente? É muito fácil você falar, é porque Deus quis assim. Não. Deus não quer nada. Deus simplesmente manda para você. Aliás, para você não, para todos igualmente. Como nós temos estudado aqui este mês, né? Ele manda as bênçãos, ele manda aí uma avalanche, uma enxurrada de ideias, de amor, de alegria. Mas se você tiver aí na reclamação, no ódio, na inveja, no vitimismo, porque meu pai não me ama, porque meu pai não me quer. E, infelizmente, gente, a maioria está assim. A maioria está assim. E já começa de pequeno, né? Achando que o pai, que a mãe tem obrigação de tudo. E aí eu acho muito interessante a história do Rufino. Eu não sei se vocês já ouviram a história dele. Ele é um empresário aí, bem até famoso. Ele é um moreninho, né? E ele é pequenininho e a história dele, gente, é maravilhosa. Então ele conta, ele pegava comida no lixo. Aí vem essas pessoas que têm tudo, principalmente, né, hoje em dia, as crianças, e os que daí já crescem os adolescentes problemáticos. E aí vem, é a vítima do mundo porque meu pai não me ama, minha mãe não me ama. E aí você vê uma história dessas e outras muitas, não só a dele, mas outras muitas, de pessoas que superaram o abandono, as ruas, a mendicância, superaram as drogas, os vícios, e o outro, a maioria, infelizmente, continua colocando a culpa em Deus, no universo, nos pais. E eu sempre gosto de falar isso, né? Eu nasci já com esse dom de educação. Eu acho que eu posso dizer assim, porque todas as mães, pais, são educadores. Não precisa formação. Mas todos, tio, tia, né? Todos nós, gente, somos educadores. E alunos também. Porque a gente aprende com o outro. E aí o que a gente aprende, o que tem na nossa alma, na nossa essência, a gente vai passando para o outro. E eu desde pequena sempre fui muito assim, da parte da educação. Eu sou a irmã mais velha e eu via situações
E foi saindo de mim assim as coisas na questão de educação, dos limites. Então quando você pega uma criança que faz birra, e aí o pai vai lá e faz tudo o que ela quer. O que um pai desse tá fazendo com essa criança? Tá passando o que? Claro, os pais não fazem por mal, né, gente? Fazem porque quer uma coisa melhor para os filhos. E também não tem o conhecimento do mal que está fazendo quando ele vai lá, pega a criança que está fazendo birra e depois faz o que ele quer, depois que ele acalma. Olha só como que é importante isso, gente. Depois que a criança acalma, depois da birra, ela acalma, aí o pai vai lá e faz o que ela queria antes da birra. A criança já aprendeu, então eu vou fazer uma birra aqui. A hora que eu parar, eu vou conseguir o que eu quero. E aí não passa pelas frustrações. E por que eu tô falando isso? Porque não é só as crianças que estão passando por isso, que estão dando a desculpa de que meu pai não me ama, a minha mãe não me ama, o mundo tá contra mim. Os adultos também estão assim. E a gente só sai de uma situação dessas, gente, como eu falo para vocês aqui, através da decisão, a escolha de sair dessa vida de merda, de reclamação. Eu penso isso, mas eu escolho pensar diferente. Eu estava estudando aqui para trazer outras coisas para vocês. E aí eu escutei uma frase, né? E ela sempre achava, acho que é a Katharine Ponder. E o Masaharu Taniguchi, você vê, ele estudou toda essa linha. Tanto que ele foi aluno do Dr. Joseph Murphy. Ele foi aluno do Dr. Joseph Murphy. Então ele vem dessa linha da mente, do estudo da mente. E ele estava falando que ela sempre pensava: ah, minha mãe não me ama, minha mãe me abandonou. E ela começou a mudar a chave para outro lado. Então toda vez que vinha esse pensamento, minha mãe não me ama, porque no mundo é assim, gente. Quando você tem uma mãe não me ama, você também tem uma mãe que ama. Quando você tem uma criança que é abandonada, você também tem uma criança que não é abandonada, que não foi abandonada. Então, o que você escolhe? Qual é o melhor? O que te faz melhor? O que te faz se sentir melhor? A minha mãe me ama. Meu pai me ama. Todo mundo me recebeu com muito amor. Nossa, minha família, quando soube, todo mundo ficou feliz. Eu sempre fui muito amada, sempre fui muito acolhida. Olha que diferença. E isso somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos. Não adianta negar. Nós escolhemos, nós temos o poder de escolher os nossos pensamentos. Então quando chega alguém e fala assim pra mim: ah, eu não consigo, eu não isso, eu não quero ouvir, gente. Eu não tenho paciência mais pra ouvir esse tipo de coisa. E você que ouve ainda deveria não ter. Porque isso você está fazendo o quê? Se protegendo. Ai, Cris, mas isso não é egoísmo? É egoísmo, mas a pessoa mais importante desse mundo quem é? Você. Você já fez de tudo pelo outro. De tudo. Mas ele não quer. Lembra que eu falo para vocês que a espiritualidade não interfere no livre-arbítrio? É isso. E até eu falei pra minha mãe essa semana, né? Eu falei: mãe, lembra que eu falei pra vocês aqui, né? Da luz, da sombra. A luz, ela não interfere no seu livre-arbítrio. Ela deixa pra você. A sombra, né? Vamos dizer, o capetinha lá,
Fica o quê? Mostrando para você, seduzindo você. Como aqui é bom, os prazeres, olha aqui você vai poder fazer tudo, você vai poder comer tudo, você vai poder fazer tudo, você não precisa obedecer. Então, é a sedução, é isso que a sombra faz. Então, ela não respeita o seu livre-arbítrio, porque ela te seduz, enquanto a espiritualidade fica na dela. Por quê? É você que tem que decidir. E aí, quando você fica na cabeça da pessoa falando, e aí o efeito é contrário, como eu falei do pai e da mãe, que tá lá fazendo esse tipo de coisa, né? Que a criança tá lá birrenta. Depois que ela acalma, ele vai lá e faz o que ela quer, ela já aprendeu que aquilo funciona para ela. Então ela vai ficar lá birrando, porque ela sabe que depois que ela parar, ela vai conseguir. Então, estamos criando pequenos monstros. Infelizmente, está assim. E não é de hoje não, tá, gente? Faz tempo que isso está acontecendo. Faz muito tempo. Então, pra gente ter aí, né, pessoas, adultos, adolescentes melhores, nós precisamos dar limites. Dar limites. Tá bom, potências infinitas? Eu quis falar isso aqui porque às vezes, como eu tava falando pra vocês, né? E eu não terminei. Eu falei pra minha mãe, nós estamos sendo o capeta nesta situação. Nós estamos sendo o demônio nesta situação. Porque a luz não tenta mudar ninguém. Ela vai ter que passar, para mudar, ela vai ter que passar pelo que ela precisa. E quando a gente vai lá e tenta segurar o filho, segurar para ela não sofrer, nós estamos protelando isso num futuro dela. Sendo que era para ela ter aprendido aqui agora. Olha como que isso é sério. É forte, né? E é sofrido a gente ter que admitir isso, principalmente quando a gente tem dentro da família. Mas a gente precisa ser forte, gente. A gente precisa olhar, porque Deus, ele não manda castigo, como eu já falei para vocês, mas ele mostra através, né, das situações, dos eventos, que aquela escolha que você fez naquele momento não foi a melhor escolha. Mas escolheu, tá tudo bem. Não precisa se martirizar, não precisa sofrer, não precisa se culpar. Tá bom, potências infinitas? Então, vamos pensar um pouco mais aí no que a gente está passando para os nossos filhos, né? Eu acho importante a gente estar falando isso nos dias de hoje. Como meu marido, ele é psicólogo e ele vê muitos casos assim, de mães e pais que passam a mão na cabeça dos filhos. E aí crescem como nós estamos vendo aí. Tá bom? Vamos lá ler o nosso preceito do dia 29 de outubro. Ontem nós falamos aí sobre não é castigo divino, e realmente não é castigo divino, são as suas escolhas que fazem você passar por determinadas situações que não são muito agradáveis, né? Então vamos lá. E hoje ele vai falar assim: a lógica provém de Deus. De onde proveio a lógica? Podemos dizer que proveio de Deus, mas Deus não criou isso para castigar o homem. Pelo contrário, ele próprio se manifestou de forma definida e imutável, a fim de o homem poder utilizá-lo. Assim, também são as leis da natureza. Sendo Deus a essência da liberdade, ele se transforma livremente. Mas se ele se transforma livremente, o homem não consegue utilizá-lo. Por isso ele tornou uma forma definida e imutável. De um lado, como lei da ciência,
e de outro como lei da mente. Olha que coisa mais maravilhosa. Isso aqui é uma coisa só que nós já estudamos, só não lembro se foi nesse mês ou se foi o mês passado, sobre a autolimitação. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui. Ele se transforma livremente. Mas se ele se transforma livremente, o homem não consegue utilizá-lo. Por quê? Porque daí é só ele que está fazendo. Não tem o livre-arbítrio. Então o homem não consegue utilizar o poder de Deus, que somos nós, que ele está em nós, se ele agir livremente. Porque o que vai estar imperando, se ele agir livremente, será ele. E aí ele tira o nosso poder do quê? De criar, de criação. Olha que coisa mais maravilhosa que Deus fez pra gente. Ele se autolimitou. Ele tá falando da autolimitação aqui, mas de uma outra maneira. Lembra que eu falo pra vocês que são muitas repetições? Por quê? Pra gente internalizar. E cada um vai entender de uma forma. Eu gostei muito da outra analogia que ele deu, mas essa analogia aqui tá muito legal também. Por isso ele tomou uma forma definida e imutável. Esse imutável é o quê? Ele próprio. Deus é uma lei, mas ele não segue as leis, porque ele é a lei. E aí ele fala aqui, né? De um lado como lei da ciência e do outro lado como lei da mente. Então, esta lei é imutável, a lei da ciência e a lei da mente. Porque a ciência comprova tudo que Deus é. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus é a essência da liberdade. Então, nós nascemos, se Deus é a essência da liberdade, nós também somos a essência da liberdade. Nós somos livres. E lá nas cartas de Cristo, Jesus fala: eu vim para libertar os homens. Libertar do quê? Das crenças errôneas que foram colocadas, impostas nas mentes deles. De que eles não eram capazes. Nós, né? Naquela época eles, mas foi o que foi colocado para nós também. As prisões mentais do medo, da doença, principalmente da culpa, do pecado. Então, Jesus fala: vocês são livres. Nós somos, é a nossa essência, a liberdade. Que lindo, né? Como eu falo para vocês, isso aqui tem tudo a ver com o que Neville fala naquela coletânea maravilhosa, o Despertar da Consciência. Gente, é linda. Entre aqui no site inspiraçõesparaser.com.br para vocês conhecerem. Lá vocês vão estar dentro de uma comunidade, participar de uma comunidade que tá todo mundo aí na mesma vibe, vamos dizer assim, né? Na mesma frequência, sintonia. Que é o que? O despertar realmente da consciência para que você possa trazer o seu poder verdadeiro à tona. Sair aí das crenças limitantes, das passagens bíblicas que foram impostas no nosso corpo, em tudo, né? Na nossa mente. E aí vem com aquela ideia do pecado, da doença e da morte. Tá bom, potências infinitas? O site inspiraçõesparaser.com.br, vocês vão ter acesso a 3 anos, olha que coisa mais maravilhosa, né? 3 anos de acesso para vocês estudarem bastante aí e leiam uma vez, leiam, como eu falo para vocês, eu todo dia, toda noite eu vou dormir lendo um capítulo e se eu vejo que eu tô muito cansada, eu leio pelo menos um trechinho todas as noites, porque vai
internalizando cada vez mais no meu interior essa força de poder. Tá bom? O link vai estar aqui na descrição, inspiraçõesparaser.com.br. Vamos lá ler mais uma vez. A lógica provém de Deus. De onde proveio a lógica? Podemos dizer que proveio de Deus. Mas Deus não criou isso para castigar o homem. Pelo contrário, Ele próprio se manifestou de forma definida e imutável a fim de o homem poder utilizá-lo. Assim também são as leis da natureza, sendo Deus a essência da liberdade. Ele se transforma livremente. Mas se ele se transforma livremente, o homem não consegue utilizá-lo. Por isso ele tomou uma forma definida e imutável, de um lado como lei da ciência e de outro como lei da mente. Que coisa linda, né, gente? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você veio para ter uma vida e uma vida de abundância, uma vida de liberdade. Até amanhã com o nosso preceito do dia 30 de outubro, estamos aí na reta final. Até lá!